Bom, vamos lá. Alguém tem alguma pergunta ou comentário que gostaria de fazer? Não? Ele vai bem. Tá bom. Então vamos lá. A gente tem, então, o que mais que a gente pode dizer aqui sobre a evolução da religião? Uma coisa, então vocês vejam, se a gente tem uma seleção biológica para a cooperação, né, como parece ter a vida, então a gente tem um conjunto a gente tem capacidades cognitivas que foram selecionadas, né, o desenvolvimento da perspectiva individual, a mentalidade de grupo, a ideia de algo ser objetivo, de ser neutro com relação aos participantes, dado aquele contexto cultural, normas sociais. A gente tem essa mentalidade de grupo. A gente tem também as emoções e sentimentos que vêm junto com isso, né? Tem sentimentos e emoções que são próprios de seres, que são próprios da nossa espécie, né? De indivíduos que vivem em forma cooperativa. Em particular, a gente tem sentimentos e emoções que nos levam de maneira inata, quer dizer, se a gente vê já em crianças bem pequenas, a querer estar conectado com outras pessoas. Então a gente tem o sentir-se bem quando alguém é empático conosco, quando a gente identifica compaixão, amorosidade, ou carinho, ou a fidelidade. Tudo isso produz efeitos emocionais positivos na gente. O sentimento negativo é a corrupção do sentimento positivo ou ele vem também? O desprazer, a gente sente desprazer, né? A gente sente desprazer, ou dor, ou tristeza, quando é rejeitado, quando é traído, quando alguém nos trata de maneira indiferente, né? Então a gente tem uma busca inata, assim, um querer, um desejo inato por estar conectado a um grupo, a indivíduos. E então isso é algo que traz satisfação para nós, né? Então, se a gente vê assim, pesquisa com grau de essas pesquisas que tem sobre felicidade, que foram feitas aí nos últimos 20, 30 anos, medindo o grau de felicidade, de satisfação com a própria vida de um indivíduo, essa felicidade, grau de satisfação com a própria vida é estatisticamente maior, não nas pessoas que são profissionalmente bem-sucedidas ou nas pessoas que são ricas, mas nas pessoas que se sentem conectadas a um grupo que tem laços estreitos com amigos ou familiares. Então, as pessoas que mais sentem, se sentem satisfeitas com a própria vida tendem a ser as pessoas que têm laços de amizade ou laços familiares, laços afetivos, tá? De que espécie for, laços afetivos profundos e duradouros. Isso prediz mais a felicidade e a satisfação do indivíduo com a própria vida do que o sucesso profissional, do que a riqueza, do que a saúde. A pessoa pode estar doente, pode ser pobre, mas se ela se sente amparada afetivamente, ela tende a achar que ela tende a se sentir bem com a própria vida, tá? Então, isso indica, né, que isso é a pessoa que tem esses laços afetivos fortes e duradouros tende a ver a sua vida como sendo significativa. Ao passo que uma pessoa que se sente desconectada das outras pessoas, que se sente assim, ou que sente que foi traída, né? Que sente que as outras pessoas tratam ela como diferente, sente que as outras pessoas usam ela de alguma maneira, que ela não é tratada com empatia, com amorosidade, com carinho, essa pessoa tende a achar que o que ela fez não faz sentido, que não foi significativo, certo?
Então, essas emoções e sentimentos, elas, a gente tem também o medo o medo de que isso não aconteça, né? O medo de que isso não aconteça, o medo de que a gente não consiga estar conectado com as outras pessoas, é a vergonha. A vergonha, por exemplo, você tem vergonha de falar em público, ou a vergonha de, sei lá o que é. A vergonha é o medo de ser rejeitado pelos outros, de que as outras pessoas tratem ela de maneira diferente. O medo de não estar incluída no grupo. Porque se a pessoa vem aqui, vai no público, e faz uma coisa ridícula, mas ela acha que ela não vai ser excluída daquilo pelas outras pessoas, a vergonha não aparece, entende? Então a vergonha só aparece quando existe o medo da pessoa não ser incluída naquele grupo social. Então isso indica, né? Isso indica quão arraigado é a vontade nossa de pertencimento a um grupo, essa mentalidade de grupo. A mentalidade de grupo é determinante, é um dos sentimentos, talvez o sentimento determinante para a felicidade de um indivíduo, a felicidade, a satisfação que ela tem com a própria vida, a percepção da sua vida como sendo significativa, a percepção da vida do indivíduo como sendo significativa para isso acontecer. É mais importante do que ela ter realização profissional, de ter uma obra social, de ter ideias claras e distintas. Isso não é que é determinante. O que é determinante, né, empiricamente, estatisticamente, o que é determinante é o sentimento de pertencer a um grupo, de se ver como parte de um grupo. Então, isso aparece. Agora, esse pertencimento a um grupo pode ser mais superficial, mais profundo, né? Então, a pessoa, às vezes, a gente faz coisas para pertencer a um grupo que a gente modifica, né, nosso comportamento às vezes para se adequar a um grupo social. Então a gente cria uma fachada pública, uma personalidade pública. Então às vezes a pessoa tem 1001 muitas relações sociais, mas essas relações sociais são mediadas por essa personalidade pública. E então essas são relações sociais mais assim, digamos, superficiais. E muitas vezes a pessoa que se relaciona com as outras pessoas apenas através dessa fachada pública sente, né, que se ela se mostrar como ela realmente é, por trás daquela, ela vai ser rejeitada. Então ela se identifica com aquela personalidade pública e ela vive uma vida, digamos assim, não autêntica, vocês entendem? Ela vive uma vida não autêntica. Então essa conexão com as outras pessoas tem de ser uma conexão que seja experimentada pelo indivíduo ali, como sendo uma conexão íntima, tá? Não uma conexão pública, conexão por meio da fachada pública. Então tem vários níveis assim, em que isso pode acontecer, né? Vários níveis assim, de profundidade, de superficialidade em que isso pode se manifestar. E a gente tem as emoções e sentimentos correspondentes a isso, a esses graus de relações de conexão com as outras pessoas. Tá? E a gente tem as manifestações disso também no nível espiritual religioso. Então, na espiritualidade e religiosidade, o sentimento de algo ser sagrado, o sentimento de encontrar algo sagrado, de experimentar algo sagrado, é o sentimento de vivenciar e experimentar algo que é mais importante do que tudo mais na nossa vida, certo? É algo que está para além de qualquer coisa que eu possa valorizar ou desvalorizar no sentido utilitário. A gente faz coisas que são importantes para a nossa sobrevivência, mas existem coisas que são mais importantes do que a própria sobrevivência,
que são aquelas coisas que tornam a vida, que fazem com que a vida vale a pena, certo? Então, e nos seres humanos, a conexão com os outros, o sentir-se parte de um grupo, mas sentir-se autenticamente parte de um grupo, eu ser capaz de me expor para algumas pessoas como eu realmente sou, ser aceito pelas outras pessoas, mesmo tendo os defeitos e imperfeições que eu tenho, mesmo tendo assim as fraquezas que eu tenho, a possibilidade de eu ser reconhecido, aceito, amado, até talvez, o cuidado, que as outras pessoas sejam empáticas para mim, mesmo sabendo que eu tenho os defeitos que eu tenho. Esse é o sentimento de conexão mais profundo. E isso é que aparece traduzido em parte, traduzido nas experiências de algo que isso é sagrado, certo? A possibilidade de experimentar algo desse tipo de aceitação. Claro que nas relações humanas nunca é incondicional, mas a experiência de algo sagrado. Eu lembro quando o William James falava o que são essas experiências espirituais. O que é característico da vida religiosa? A pessoa religiosa, a pessoa espiritual, a pessoa que tem experiências espirituais, a pessoa que aceita incondicionalmente a vida como ela é, mesmo que ela tenha os defeitos e imperfeições que tem. E a pessoa que tem uma experiência de aceitação não espiritual, não religiosa, é a pessoa que faz um raciocínio. A pessoa faz um raciocínio, a vida é assim, enfim, a vida tem essas imperfeições, tem as limitações, outras pessoas têm essas limitações, mas eu aceito, né, a vida apesar disso. Eu faço um raciocínio que me diz assim, é prudente, é melhor que eu aceite as coisas como elas são, mesmo elas sendo imperfeitas. O estoico, que o William James chama de estoico, exatamente. Mas a experiência espiritual não é desse tipo, né? A experiência espiritual é de uma aceitação incondicional. Então essa experiência em que o mundo se apresenta para nós como sendo como estando bem do jeito que está, né? Quer dizer assim, eu aceito a minha vida do jeito que ela é, eu vivo a minha vida e quem eu sou do jeito que eu sou, e eu aceito as minhas limitações, as minhas doenças, os meus defeitos, os meus vícios, eu aceito como ponto de partida, é assim que me tocou viver a vida, e eu aceito e eu dou boas-vindas a isso que eu sou. Então, esse tipo de aceitação é o tipo de aceitação que a gente encontra, né, na conexão profunda com outros indivíduos, vocês entendem? Quando uma pessoa, a experiência de ser reconhecido, de ser amado, de ser tratado com cuidado, é uma experiência de ter aceitas as nossas próprias limitações, deficiências e imperfeições. Então, o sentimento que a gente encontra assim típico, né, nas experiências espirituais é o de que as coisas estão bem mesmo, é de um tipo de aceitação incondicional do mundo e um tipo de aceitação pelo mundo, que não tem nenhum problema de eu ter as deficiências e experiências, não tem nenhum problema do mundo ter os problemas que tem, mas também não tem problema de eu ter as experiências e estar no mundo dessa maneira. Então, do ponto de vista, uma hipótese, né, para o desenvolvimento do tipo de experiência, como é que nós desenvolvemos o tipo de capacidade sentimental, emocional e cognitiva para ter experiências desse tipo? Por causa do tipo de desenvolvimento biológico cumulativo, né, que houve na nossa espécie. Então, a gente tem primeiro desenvolvimento, reconhecimento de perspectivas, pressão seletiva para colaboração, depois para cooperação e divisão social do trabalho, a capacidade cognitiva de representar outras perspectivas e de representar as coisas objetivamente, não da minha perspectiva ou da tua. Então agora eu tenho sentimento de transcendência, sentimento de mentalidade de grupo. As coisas como eu represento são a minha perspectiva subjetiva, mas tem a perspectiva objetiva, né? Então agora eu tenho
um tipo de a possibilidade de me identificar com uma perspectiva que não é a minha, que não é a das pessoas com as quais eu interajo, que é uma perspectiva transcendente. E as emoções e as emoções que acompanham esse desenvolvimento cognitivo. Então, o sentimento de conexão com outras pessoas, o sentimento de que algumas coisas são mais importantes do que a minha própria vida, o grupo é mais importante do que eu, em algumas circunstâncias, em muitas circunstâncias. Mas tem algumas circunstâncias em que mesmo tem coisas que são mais importantes do que o próprio grupo ao qual eu pertenço, né? Que são sagradas, são provavelmente sagradas. E que a sobrevivência no nosso grupo não valeria a pena se a nossa vida não fosse vivida, se a vida desse grupo não fosse vivida de certas maneiras. E então o desenvolvimento da ideia de que algumas coisas são mais importantes do que qualquer coisa que a gente possa experimentar na vida cotidiana, tá? Nas experiências espirituais, isso geralmente está associado com um sentimento de pureza, né? Então, isso também tem uma história evolutiva. A gente tem um sentimento, uma emoção que acompanha a nossa espécie, que já está presente nas espécies primatas, que é a emoção do nojo, certo? Do nojo, que provavelmente foi primeiramente selecionado como um mecanismo de defesa, né? Para escolha, para evitar alimentos podres, enfim, contaminados, parceiros sexuais contaminados com doenças, ou mesmo contato com pessoas que estão doentes, né? Ou ambientes que são possíveis fontes de contaminação. Então a gente tem o sentimento, a emoção do nojo, é uma reação instintiva que a gente tem. E a gente tem também o sentimento de que algumas coisas são puras, né? Que com relação às coisas puras. Então vocês vejam que isso tem na nossa cultura, né? Nas culturas todas tem rituais religiosos, enfim, cerimoniais culturais de pureza sexual e de pureza na alimentação, de pureza no asseio, na higiene, né? E curiosamente, né, também as experiências do sagrado muitas vezes são experiências de algo como sendo puro, de não sendo contaminado, de não estando que não tendo os defeitos, deficiências dessas outras experiências. Então a experiência do sagrado, as emoções de que algo é sagrado. Então a gente tem o desenvolvimento preliminar das emoções ligadas a essas capacidades, assim, essas atitudes, essas emoções biológicas, e depois a adaptação disso nos sentimentos espirituais e religiosos. Tá? O que acontece quando a gente fala com indivíduos que têm essas experiências assim de nojo, de algo que estando puro, estando ok? O que acontece quando depois que você no desenvolvimento da cultura, né, dos atos, rituais, da mentalidade de grupo, quando a emoção, aquelas emoções básicas que a gente tem e que já são heranças do nosso passado biológico, a empatia, a lealdade, a compaixão, o sentimento de justiça, o nojo. O que acontece quando essas emoções agora são traduzidas num ambiente cultural? Elas ganham uma manifestação agora simbólica cultural, certo? E as emoções agora são ativadas, as mesmas emoções que num chimpanzé ativam o sentimento de injustiça ou ativam o sentimento de nojo, num ambiente cultural são ativadas por fenômenos agora simbólicos. Tá? Então, o chimpanzé exibe o comportamento de injustiça, de ser injustiçado, se depois de realizar uma tarefa ele recebe uma premiação menor que o seu colega do lado que fez a mesma tarefa, sabe? Ou
o chimpanzé coça as costas do outro chimpanzé e depois ele espera que na hora da alimentação aquele chimpanzé que coça as costas favoreça, ele dê alguma coisa para ele em troca. Tem essa reciprocidade. E quando não acontece, tem o sentimento de traição. Então, essas emoções básicas humanas estão presentes nos nossos antepassados primatas. O que acontece agora? Mas elas só são ativadas pela experiência concreta. Certo? Com o desenvolvimento da cultura, a gente tem a capacidade agora de imaginar, de ter essas emoções ativadas por ficções. Então, se eu leio, se eu vejo um filme, né, em que uma pessoa é maltratada, eu posso sentir pena, posso sentir pena da pessoa que está sendo maltratada, posso sentir raiva da pessoa que está cometendo uma injustiça, eu posso sentir felicidade, infelicidade do que está acontecendo com aquela pessoa, eu posso me identificar por algo abstratamente. O mero fato, eu posso em casa imaginar alguma coisa acontecendo comigo e isso desencadeia as mesmas emoções que seriam desencadeadas se eu estivesse efetivamente vivenciando aquilo. Tá? Fisiologicamente, a reação corporal é indiscriminável da reação corporal que se eu estivesse efetivamente vivendo aquilo. Então, isso é uma característica nossa. Tá? Nós somos capazes de ter as emoções e sentimentos ativados por ficções, por coisas imaginadas, por coisas lidas, por histórias contadas. Então, né, por isso que nós temos teatro, literatura, ficção, ou né, aqui, arte, e os nossos parentes aí, nós não tem. Então, a capacidade para ter esse tipo de emoção, esse tipo de sentimento, fica agora, ele é adaptada, né, nessa nova etapa da evolução para a realidade cultural. Então a gente passa a ter agora experiências de algo como sendo puro ou degradado, sagrado ou profano, mesmo na ausência das situações concretas que levaram ao desenvolvimento daquelas emoções em primeiro lugar. A comida podre, enfim, uma doença, uma coisa assim. Né? Então eu tenho alguém cometendo uma injustiça comigo, né? Isso produz emoções em mim. Mas agora, no contexto cultural, a mesma emoção, os mesmos sentimentos, as mesmas experiências podem ser produzidas de maneiras abstratas. Então isso cria uma dinâmica própria, vocês entendem? Isso passa a funcionar como uma dinâmica própria. Então a gente tem várias camadas assim, das experiências humanas funcionando umas sobre as outras. A gente tem a camada das emoções, sentimentos, das capacidades perceptivas, sensoriais, funcionando primeiramente no nível corporal. Depois a gente tem uma camada mental que se acrescenta a isso. Então a gente tem a consciência, a perspectiva, a linguagem, a descrição, a reflexão sobre os meus próprios estados mentais, sobre o meu corpo, sobre o meu comportamento, a modificação do comportamento em função do que os outros fazem. E agora a gente tem a identificação com o grupo e o surgimento agora dessa nova camada espiritual de emoções, sentimentos e experiências. Então são experiências parecidas com as outras, só que agora, de novo, assim como o corpo tem uma dinâmica própria, a mente, a cultura também tem uma dinâmica própria. Tem coisas que acontecem no domínio cultural, institucional, social, que não dependem dos indivíduos, mas, por exemplo, aqui a URGS, por exemplo, né, os indivíduos vêm e vão aqui, mas a instituição continua funcionando, porque ela tem regras próprias e tal. Cada um dos indivíduos contribui. Mesma coisa na dinâmica do grupo. Um grupo familiar, por exemplo, ou um grupo grande, que nem o Porto Alegre, o Brasil, tem uma dinâmica. As pessoas, quando ingressam naquela cultura, elas passam a se comportar como os membros daquela cultura. E elas contribuem, aquilo tem uma dinâmica própria. Se eu for para a China, eu vou ter que me conformar às regras de comportamento chinês lá. E aí eu vou cooperar com aquelas regras de comportamento. Eu vou usar o dinheiro chinês, eu vou aprender a falar chinês, vou me comportar com a comida chinesa. Né? Então, mesmo que eu individualmente seja diferente,
Não importa, eu vou estar participando daquilo. Então aquilo tem uma dinâmica própria, aquilo vai sendo passado de uma geração para outra. E a mesma coisa acontece nesse domínio espiritual também. A gente tem um conjunto de emoções, de experiências, de práticas, de rituais, que tem essa dinâmica, tá? E que promove, e agora a gente tem ciclos de retroalimentação, certo? Então, na nossa espécie, a cultura, o desenvolvimento da cultura, da mentalidade, práticas convencionais, normas sociais, permitiu as populações humanas que desenvolveram esse tipo de prática, vantagem adaptativa sobre os grupos humanos que não tinham isso. Então, por exemplo, o Homo sapiens, tão logo foi para a Europa, acabou com os neandertais. Porque ninguém sabe direito por que aconteceu isso, tá? Ou porque os sapiens mataram, o genocídio dos neandertais, ou porque os neandertais não foram capazes de competir, né? Então, os seres humanos, como os grupos de Homo sapiens eram muito mais numerosos, os grupos de neandertais eram grupos de 20, 30, 40 no máximo, então eles talvez não tenham sido capazes, né? De como a cooperação que os sapiens tinham era muito mais eficaz, eles acabaram perdendo vantagem na luta pela existência, né? Em ambientes de alta variação climática, de escassez de alimentos. Não é o nosso caso agora. Mas enfim, você tem que pensar que isso tudo aconteceu durante milhares de anos, com escassez de alimentos, medicina muito rudimentar e grande variação climática. Né? Então, as condições de sobrevivência muito, muito tensas. Então, o que acontece agora? Então, a gente tem a cultura retroalimentando os aspectos, a sobrevivência biológica da espécie, né? E modificando o nosso corpo, assim por diante. Então, a gente tem um aumento do tamanho do cérebro, modificação da carga dentária, diminuição do intestino. Então, capacidades mentais aumentadas, enfim, isso tudo. Então vocês entendem uma retroalimentação. O tipo de desenvolvimento corporal humano levou a uma adaptação cooperativa. A adaptação cooperativa levou ao desenvolvimento da cultura. O desenvolvimento da cultura levou a uma adaptação do corpo. Vocês entendem? O corpo dos chimpanzés, dos gorilas, dos orangotangos se adaptou de um jeito diferente. Nós nos adaptamos. O tipo de adaptação que nós tivemos foi o desenvolvimento mental. O tipo de adaptação que eles tiveram foi o fortalecimento do corpo. Então, o corpo do chimpanzé um chimpanzé de 60 quilos, 60, 70 quilos, é 5, 6 vezes mais forte do que um ser humano. Então, numa luta física, 1 a 1, o ser humano não tem chance contra o chimpanzé. Um envolvido em se tornar um bombadão e o outro no CDF, basicamente. Exatamente. Então, mas a mentalidade do chimpanzé é a inteligência do chimpanzé não é superior à inteligência de uma criança de 2 anos. Com 2 anos de idade, uma criança frágil do jeito que é, fisicamente frágil, ela já é capaz de fazer inferências e abstrações que o chimpanzé já não consegue fazer. Com 4 anos nem se fala. Com 4 anos uma criança já tem teoria da mente, ela consegue identificar crenças falsas, ela consegue atribuir, ela tem a perspectiva, ela já tem um aprendizado muito, o vocabulário dela, ela tem linguagem convencional, o chimpanzé não tem nada disso. Tá? Então, a cultura agora é retroalimento. Então, o que acontece agora quando a gente já tem cultura? Agora a gente tem desenvolvendo essa terceira camada, né? Que é a mentalidade de grupo, experiência de transcendência, experiências de algo ser sagrado, de algo ser mais valioso do que qualquer coisa que qualquer cultura possa fazer. Tem coisas que são mais valiosas. Tem algumas culturas, a gente tem um ponto de vista superior, uma experiência de que tem algo que é mais importante do que a própria humanidade. Vocês entendem isso? Isso é a experiência de algo sagrado. Então a gente tem um parâmetro pelo qual se julga as próprias culturas. Mas a gente não tem, o acesso a isso não é cognitivo, é experimentado só. E qual é o efeito disso sobre as culturas humanas? O efeito é que tu tem uma coesão muito maior.
Os grupos humanos religiosos são muito mais coesos do que os grupos humanos onde a religiosidade é mais fraca. O efeito... dá para formular isso da maneira... pela contrapositiva também, tá? Quanto mais coeso um grupo humano maior é o número de coisas que esse grupo considera sagrado. Então, por exemplo, se vocês peguem um grupo de criminosos, um grupo de mafiosos, tem algumas coisas ali naquele grupo que são sagradas, que eles não fazem de jeito nenhum, entendeu? Então, por exemplo, na máfia italiana, antigamente, sei lá como é que está agora. Agora a máfia italiana é playboyzada. Não, agora a máfia italiana, ela se institucionalizou, né? Então, são grandes empresários. Eles compraram. Ou o governo. Por exemplo, eu quando fiz o doutorado, eu fiz doutorado em Chicago. E Chicago foi uma cidade, na década de 20, 30, dominada pela máfia, do Al Capone, exatamente. Enfim, dominada pela máfia lá. Mas a máfia, naquela época, a atividade principal deles era o crime. Depois da época do Al Capone, não se ouve mais falar em máfia em Chicago. Sabe por quê? Porque eles compraram uma cidade. Tem uma cidade que é um subúrbio ali, uma cidade satélite de... Você foi acreditado pelo lei que vendeu uma cidade. Não é que... Assim, não oficialmente. Não oficialmente. Mas assim, tem uma cidade ali que essa é legal, assim. Tem um subúrbio, tipo assim que nem aqui em São Leopoldo, cidade satélite, né? Cidade vizinha, Viamão. Então tem Chicago e tem várias cidades menores ali ao redor. Tem uma cidade chamada Cícero. A cidade de Cícero os mafiosos foram para lá e compraram tudo lá. Então as indústrias, a prefeitura, os sindicatos, tudo são os descendentes dos mafiosos. Então é claro, agora eles são empresários, entende? Eles foram legalizados, tá? Então, enfim, eles mudaram a maneira deles cooperarem. Né? Então, mas enfim, o ponto não é esse. O ponto que eu queria dizer é o seguinte, tem coisas que eles consideram sagradas, tá? Que eles não fazem. Então, ao redor isso produz um efeito de coesão, de colisão no grupo. Tem alguns valores ao redor dos quais eles gravitam. Então, mesma coisa se tu pegar um time de futebol, por exemplo. Um time de futebol, uma equipe qualquer. Uma equipe, se tem algumas coisas que eles tomam como sendo sagradas, coisas que eles fazem, que eles não fazem, que eles valorizam acima das outras coisas, então as chances desse grupo ser bem sucedido naquilo que faz é muito maior, né? Então, foi ver, por exemplo, teve aquela vez, vocês não eram nascidos ainda, muitos aqui não eram nascidos, mas em 1994, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, não sei se vocês lembram, os jogadores entravam nos jogos de mãos dadas. Vocês lembram? Eles entravam de mãos dadas. Qual é o efeito disso? Entrar de mão dada, né? Sobre as habilidades futebolísticas do time. Fazia 24 anos que o Brasil não ganhava a Copa do Mundo, tá? O Brasil ganhou em 70 e aí passou a década de 70 sem ganhar nada, década de 80 sem ganhar nada, foi 94. 94, então os caras também entravam de mão dada no game. Por que isso? Qual é o efeito disso? O efeito é coesão, tá? Tu tem um sentimento de grupo, mentalidade de grupo. Tem algumas coisas aí que são mais importantes aqui do que nós estamos agindo como grupo. E agir como grupo é mais importante do que ser craque, do que marcar gol, do que não sei o que. Tem coisas que estão sendo colocadas acima do próprio grupo ali, certo? Então, ele tem um efeito de coesão. Então, vocês entendem? Quando tem desenvolvimento desse tipo de sentimento, desse tipo de prática, de ritual, o efeito disso sobre a cultura e, portanto, sobre a sobrevivência da espécie é muito grande, tá? Então, a gente tem mecanismos aí de transmissão, de prorrogação, né, dos fenômenos religiosos, de reiteração dos fenômenos religiosos nas outras gerações. Então, por que eu estou contando essa história toda? Veja que nessa história toda aqui que eu estou tentando contar, em nenhum momento eu falei de crenças religiosas, tá? Certo? Porque se a gente começa com crenças religiosas, fica muito difícil explicar a sobrevivência ou pelo menos a aquisição da religião.
Porque, porque vocês pensem bem, as crenças religiosas de um grupo religioso são absurdas para outro grupo religioso. Um grupo, isso que tu está dizendo é obviamente falso, né? E o outro isso aqui. Então, se eu começo com crenças, fica muito difícil explicar a seleção desse tipo de comportamento, desse tipo de prática. Agora, se eu começo com experiências, não, tá? Agora, então, se eu começo com experiências, o que eu tenho? Eu tenho sentimentos do sagrado, eu tenho experiências rituais que incorporam isso, né? Rituais que... Então, eu tenho a dança, eu tenho a oração, então eu tenho um conjunto de práticas, de rituais, música, que induzem a essa experiência transcendente, né? Eu me identifico com algo que é coletivo primeiro, depois que está acima do próprio coletivo. Então eu tenho o desenvolvimento dos sentimentos do sagrado. Então eu tenho agora a seleção das capacidades que permitem as experiências espirituais. E é claro, uma vez desenvolvido isso, eu tenho agora o efeito disso sobre a cultura. Então eu tenho a reflexão sobre isso. A reflexão sobre isso é que leva às crenças religiosas. Eu tenho agora a descrição verbal, os textos que são escritos, os relatos, as metáforas, as poesias, as músicas, enfim, né? A filosofia, o que significa isso? Eu tenho a tentativa de escrever. Aí eu tenho a prova da existência de Deus, eu tenho isso aqui, as descrições, mas isso tudo é secundário, entende? Nesse modelo que eu estou apresentando aqui para vocês. Isso tudo é um efeito derivativo do que é primário, que são os rituais, as experiências, os sentimentos, as emoções que levam a esse sagrado. Bom, é isso, tá? Claro, depois que isso se introduz, aí a gente tem a evolução das religiões, que também isso é interessante, tá? Isso que eu queria ver com vocês na próxima aula. Existe uma sequência que não é arbitrária. Da mesma maneira que a gente tem uma seleção do tipo de corpo que a gente tem, uma seleção das práticas culturais, do tipo de mentalidade, o desenvolvimento da mentalidade, né, das capacidades cognitivas, a gente tem também uma evolução das religiões. As religiões que nós temos hoje são desenvolvimentos de religiosidades anteriores, né? Então, vamos ver isso na aula que vem, e em particular com relação ao que aconteceu com a nossa tradição cultural e religiosa principal, que é o cristianismo, tá? Sim, vamos ver, tem as religiões não monoteístas, tem desenvolvido as religiões monoteístas. Na nossa tradição tem o judaísmo, depois o cristianismo, tem as fases dentro do cristianismo, certo? Então tem uma evolução disso. Então vamos ver isso na aula que vem, tá? Então a leitura para a aula que vem é o livro do Edinger. Depois eu coloco o link aqui na página. Ok? Eu vou colocar o livro dele. Até, Sim. perguntar.